Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos começar a nossa aula hoje sobre reações químicas. A gente vai dar uma leve introdução nas reações químicas, certo? Para a gente depois aprofundar nesse tema, tá ok? Hoje nós não vamos começar com as reações em si, mas nós vamos entender alguns processos que é necessário para a gente entender como que funciona as reações químicas, tá ok? Então na aula de hoje nós vamos ficar basicamente aprender para a gente aprender os símbolos e fórmulas dos elementos químicos, como que eles são representados, para a gente entender depois como que funcionam as nossas reações químicas, ok? Pessoal, como a gente já sabe, os elementos químicos eles são representados por símbolos, né? Como por exemplo, o oxigênio é representado pela letra O na tabela periódica, né? O enxofre pela letra S, o nitrogênio pela letra N, ok? E as fórmulas químicas elas vão apresentar as moléculas das substâncias, certo? Por exemplo, cada substância tem uma molécula diferente. Como a gente vê aqui, a água, a representação da água é a gente utilizando o hidrogênio e o oxigênio presente nela, certo? E aí a gente vê todas essas nossas questões, ok? Então, as fórmulas químicas elas apresentam as moléculas existentes nas substâncias e elas podem ser expressas por alguns tipos de fórmulas. Como a gente vê aqui, nós temos 4 tipos de fórmulas para representar as fórmulas químicas, ok? As moléculas. Nós temos a fórmula molecular, a fórmula iônica, a fórmula eletrônica e a fórmula estrutural. E nós vamos analisar cada uma delas, tá? Primeiro aqui nós temos a fórmula molecular. O que é a fórmula molecular, pessoal? Esse tipo de fórmula ele vai indicar para a gente o tipo de elemento químico presente e a quantidade de átomos, tá? Então a fórmula molecular representa basicamente isso. Ela vai apresentar para a gente o tipo de elemento químico. Por exemplo, na fórmula da água, a gente tem a presença de hidrogênio e oxigênio. Então são os tipos de elementos químicos só. E também vai representar a quantidade de átomos. Na fórmula da água nós temos um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio, ok? E essa é a única informação que as fórmulas moleculares trazem para nós. A quantidade de elementos químicos, o tipo de elementos químicos e as quantidades deles, certo? E é isso que ela apresenta para a gente, a fórmula molecular. A fórmula iônica, ela é própria para substâncias iônicas. E ela vai indicar, pessoal, o grupamento iônico. Como assim? Ela vai indicar para a gente quem que vai apresentar a carga positiva e quem que vai apresentar a carga negativa, né? Lembra lá quando a gente tem a formação dos íons? A gente tem lá o íon carregado positivamente ou o íon carregado negativamente, né? O que é carregado positivamente a gente chama de cátion e o que é carregado negativamente a gente chama de ânion. Ok? E eu representei aqui para vocês o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Se a gente vê Na+, esse aqui é o nosso cátion, e o Cl-, o nosso ânion. Lembrando as aulas anteriores, o sódio aqui, que é o cátion, é um metal, por isso que a carga dele é positiva, porque ele tem a tendência de perder o elétron. E o cloro é um ametal, por isso que a carga dele é negativa, porque ele tem a tendência de receber esse elétron perdido pelo cloro, tá? E então a gente tem a formação do cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Então a fórmula iônica ela vai indicar para a gente quem que vai ser o cátion e quem que vai ser o ânion, através das cargas eletrônicas, certo? Seguindo aqui então, nós temos a fórmula iônica, né? Nós temos a fórmula eletrônica. Essa fórmula eletrônica, pessoal, ela também pode ser chamada de fórmula de Lewis, certo? Fórmula de Lewis, mas isso a gente vai aprofundar mais ano que vem, tá? A fórmula eletrônica, ela é utilizada, pessoal, para representar os elétrons ligantes e não ligantes das substâncias. Como assim, professor? Então vamos pensar o seguinte. Repara aqui, ó. O hidrogênio. Se a gente olhar na tabela periódica, se a gente fazer a distribuição eletrônica do hidrogênio, a gente vai ter apenas um elétron na camada de valência, né? Se fizer lá, o número atômico dele é 1, então se a gente faz a distribuição eletrônica, a gente vai ver que só tem um elétron na camada de valência, ok? O oxigênio, se a gente fizer a distribuição eletrônica e contar todos os elétrons do último nível da camada de valência dele lá, nós vamos perceber que ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons, certo?
Só que nesse caso, pessoal, vocês têm que lembra da aula que eu falei para vocês que os elétrons eles doam, compartilham ou recebem elétrons a fim de chegar à configuração eletrônica semelhante à do gás nobre. Se a gente ver aqui, o oxigênio por si, que são esses aqui de azul, ele tem 6 elétrons, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Então, para chegar ao octeto, ele precisa de 2, então ele compartilha, né, na verdade, um elétron aqui com esse hidrogênio e um outro elétron aqui com esse hidrogênio. Agora, se nós contarmos todo o conjunto, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons no total, certo? Isso aqui completa o octeto do oxigênio, certo? E o hidrogênio aqui também, como ele só tem um elétron, ele também se estabiliza fazendo essa ligação, ok? E aqui nós temos a fórmula da água. Repara aqui no oxigênio que a gente tem 2 bolinhas e 4 xizinhos aqui, certo? 4x. O que isso quer dizer, pessoal? Nesse caso, as bolinhas elas vão representar os elétrons, que a gente chama eles de ligantes, ou seja, os elétrons ligantes são aqueles elétrons que farão ligação com outro elemento químico, tá? Então, farão ligação aqui. Então, nesse caso, as bolinhas representam os elétrons ligantes, tá? E os X, como vocês podem ver aqui, ó, nós temos 4x no oxigênio. Esse X, pessoal, indica os elétrons não ligantes, certo? Eles estão lá, mas eles não vão fazer ligação. Lembrando que são os elétrons não ligantes da camada de valência, ou seja, da última camada ali, certo? Quando a gente faz a distribuição eletrônica. Se a gente fizer a distribuição eletrônica do oxigênio, a gente vai reparar que a gente tem 6 elétrons na camada de valência, na última camada, tá? Se você quiser fazer aí, o número atômico dele é 8, então só você fazer aí para você entender isso, tá? E você vai ver que na última camada lá que a gente joga elétrons, a gente tem 6 elétrons no total, ok? 6 elétrons na camada de valência do oxigênio. Só que desses 6 elétrons, como eu já falei, apenas 2 serão ligantes e os outros 4 serão não ligantes. E a gente representa esses não ligantes com o X, tá? Os não ligantes é o X e os ligantes são as bolinhas. E assim, pessoal, nós temos a fórmula eletrônica representada, ou a estrutura de Lewis, ok? E para a gente encerrar nossa aula de hoje, nós temos aqui a fórmula estrutural. Pessoal, a fórmula estrutural refere-se à estrutura da molécula. É basicamente a gente representar aqui, nós não temos a interação desses 2 elétrons, nós vamos representar essa ligação química aqui entre esses 2 elétrons, certo? Com um traço, ok? Então é como se eu tivesse um elétron aqui, e outro elétron aqui e outro elétron aqui. E essa fórmula a gente chama de fórmula estrutural. Tá? Essa é a fórmula estrutural, onde nós representamos apenas as ligações químicas que acontecem, tá? Então aqui você pode ver que a gente apresenta apenas as ligações químicas. A gente não representa os elétrons que são ligantes e não ligantes aqui, apenas a ligação, tá? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado aí, aprendido um pouquinho mais sobre esse assunto, tá? Qualquer coisinha, volta, reveja essa aula e para a gente ficar bem firme nisso aqui, tá? Isso aqui é uma introdução para as reações químicas que nós vamos aprofundar na próxima aula, ok? Pessoal, bons estudos aí para você e até a próxima.